Link, eu queria te perguntar sobre o que você acha das tentativas de interpretar o Brasil e o brasileiro. Cara, mas de novo, depende das tentativas. Algumas tentativas são boas, outras são horríveis. Eu falei aqui da antropofagia cultural do Oswald de Andrade. Eu sou um grande, assim, profeta da antropofagia, né? Porque eu acho que é um conceito filosófico do Brasil, sacou? É do Brasil! A gente vai perguntando assim, qual é a grande contribuição filosófica do Brasil? O conceito de antropofagia. E pouco discutido até. Relativamente pouco discutido, inclusive dentro do Brasil. Concordo, aprendi a ler com Monteiro Lobato, conheci os quadrinhos com Tintim e isso não impediu de eu entrar no Partidão aos 15 anos e em plena ditadura e ser progressista e antirracista até agora aos 64. Por isso que eu falo, eu acho que o caminho é a crítica, galera. O caminho, sabe, por isso que eu, assim, ó, vamos lá, deixa eu voltar um pouco nesse tema, porque eu já fiz vídeo longo no canal, mas é sempre bom reforçar isso. Essas tentativas corporativas de higienizar as obras ou de sumir com algumas porque são problemáticas, isso pode parecer um avanço, mas isso, por enquanto, isso, assim, a rigor, isso é só censura de mercado. Porque o que está rolando aí, no fundo, é impedir a crítica. O que eles querem, na verdade, é que não haja crítica. E o que eu defendo é que haja crítica para um caralho. Como é que é a crítica? Como é que se pode fomentar a crítica? É justamente isso. Obras problemáticas, elas vêm com paratexto, cara. Elas vêm com prefácio, vêm com pós-fácio. Eu sempre dou o exemplo da versão que saiu do Mein Kampf, do Hitler, na Alemanha, que juntando prefácio e pós-fácio, nota de rodapé, era maior do que a própria obra. Aí você vai dizer, mas tem gente que vai pular e não vai ler. Galera, essa galera que vai pular e não vai ler, eles também vão pegar na internet. Tá? Então não vem com, assim, a única possibilidade, assim, para a gente não descambar numa censura das grandes corporações, né, uma censura do bem das grandes corporações, que no fundo só serve para apagar a memória e eles limparem a própria barra, para a gente não cair nesse abismo, é a crítica, cara. É a única possibilidade. Não tem outra. Fui ameaçado de linchamento real por defender que a obra do Monteiro Lobato não devia ser censurada, mesmo afirmando que não defendia Lobato, apenas que sua obra não deveria ser recolhida das escolas. Tem que ver como é que estão essas edições, né? Por isso que eu falo. Eu até entendo, de fato, você passar um negócio mega racista para uma criança sem qualquer tipo de anteparo. Aí também é complicado, sacou? Tem que ter algum anteparo. Esse anteparo vai ser só o professor? É complicado jogar isso nas costas do professor. Por isso que as obras elas têm que vir já com esse anteparo. Elas já têm que vir com alguma coisa. E eu não descarto a possibilidade, para obras voltadas exclusivamente para crianças, você fazer algumas adaptações do texto. Até vá lá. O que está acontecendo agora é uma infantilização do adulto. Eles estão fazendo mudanças nas edições para adulto, para não ter nenhum paratexto. Né? Vocês sacaram como isso é hipócrita? Ou seja, a grande corporação pega a obra racista, tira ali meia dúzia de termo racista e vende de volta. Se eles fossem mesmo antirracistas, eles chamavam um intelectual negro para fazer o prefácio ali. Sacou? Mas não. É uma infantilização dos adultos. O que ler para aprender a criticar corretamente? Cara, eu já falei várias vezes aqui de crítica. Eu tenho dificuldade de recomendar obras, porque tudo que eu aprendi com crítica, falando por mim, foram em textos onde a crítica literária, essas coisas, não era a questão principal. E foi muito também vendo pessoas que faziam críticas que eu gostava. Eu acho que o mais importante sobre crítica não é receitinha de como fazer crítica, mas sim de você ter certas bases, assim, né? Por exemplo, eu falei desse texto do Walter Benjamin. Não é um texto sobre crítica, é um texto sobre história, sobre o conceito de história. Inclusive, é o nome do texto em si, sobre o conceito de história, mais didático impossível. Que é um texto curtinho, recomendo demais, tá? Um dos textos mais importantes da história da humanidade é o sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Essa discussão sobre documento de cultura e documento de barbárie já te dá bases para fazer uma crítica que já não vá na direção, sei lá, desses moralismos higienizantes. Felipe Gama Ferreira. Discuti com um amigo que é fã de Jojo, não gosta do Joseph por ser amigo de nazista. O que acha dessa dificuldade de diferenciar o discurso? Ele fez fio aqui. De uma obra com o que é só texto. Cara, eu acho que eu vou continuar falando isso. Sabe, vamos lá, já que eu falei tanto de antropofagia, deixa eu puxar um outro filósofo que não vai pela direção da antropofagia, mas que eu já falei também aqui 500 vezes, já apareceu aqui nessa live, inclusive, o Peter Sloterdijk, que é ele falando sobre como lidar com a religião que não é nossa. Então, basicamente, ele vai para uma espécie de antropofagia viking. Então ele vai dizer o seguinte, ó, em vez de eu passar na frente de uma igreja e eu cuspir, ou, segunda opção, eu passar na frente da igreja e entrar e me converter, a terceira alternativa que eu posso fazer é saquear. De eu entrar e dizer assim, esse crucifixo vai ficar foda na minha sala. Inclusive de cabeça para baixo. É isso que eu tô querendo dizer assim, galera. Como é que a gente lida com essas obras? Jojo, a parte 2, que eu achei do caralho, sim, tem redenção, tem uma espécie de herói circunstancial que é um nazista. Sakura Card Captor, que é uma obra maravilhosa, tem aquela passagem horrorosa, escabrosa, da menina de 12 anos, que tem um relacionamento com o professor e que tudo indica que esse relacionamento é, inclusive, anterior aos 12 anos dela. E a gente pode pegar várias outras obras e ficar pegando momentos assim que são
extremamente cretinos. Eu acho importante não esquecer desses momentos. Volta e meia comentar e tal. Tem gente que fica puto quando alguém relembra disso. Eu acho que vale relembrar sim, assim como o Tintin no Congo. Mas eu repito, você tem duas opções. Ou você gospe na frente, vira as costas. Ou você se converte e vira aquele fã crítico. Ah, é perfeito, para de reclamar da minha obra. Ou você saqueia. Eu sou um saqueador, cara. Eu sou um saqueador. Eu pego a parte que me interessa. Comento, critico a parte que não me interessa, mas eu devoro, me lambuzo, arroto e peido alegremente a partir da parte que me interessa, entende? E eu acho que isso é um princípio ético importante, porque isso a gente já faz naturalmente. Todo o resto é moralismo. O que a gente faz naturalmente ao longo da nossa vida é se apropriar da parte que interessa das coisas. Ou você aí que está no seu emprego, vamos supor que você esteja feliz com o seu trabalho. Duvido que você está plenamente feliz. Você tem partes que você odeia, não odeia? Eu aqui trabalhando no YouTube, tem partes que eu detesto desta merda de YouTube. A gente tá nessa porra de internet. Tem partes que eu odeio esta merda que eu tô fazendo. Mas o que eu faço? Eu procuro me ocupar, eu procuro me alimentar da parte que eu gosto. Ainda que volta e meia vai dar uma indigestão. A gente já faz isso naturalmente, entendeu? Isso já é meio que quase uma espécie de programa original do humano. A gente já faz isso. O que às vezes interdita ou atrapalha essa discussão? Moralismo. Seja no ato de recusa, seja no ato de condescendência. Não quero, ou, quero porque ele é perfeito. Não, nenhuma coisa nem outra. Regina Andrade Souza, Link, boa noite. A transfobia da J.K. Rowling merece o mesmo tratamento que o racismo Lovecraft do Lobato em relação a Harry Potter? Não, aí tem um agravante, né? Que é o fato de que nesse momento que você está consumindo coisas do Harry Potter, você está financiando ela. Esse debate todo que eu estou falando, é óbvio que sempre, como qualquer coisa, ele tem contextos, ele tem particularidades para caso a caso. Obras em que o autor ainda está vivo e que talvez o consumo dessa obra financie coisas problemáticas, aí realmente talvez seja o caso de dar um tempo. Aí talvez seja o caso. Que é o mesmo que aconteceu lá com o Atsuki, autor do Samurai X, certo? Para algumas obras, circunstancialmente, vale a pena, às vezes, um boicote. Caso aquela obra esteja fomentando algo que você acha que não é aceitável. Agora, depois que a porra entrou em domínio público, depois que o autor tá morto, às vezes nem precisa citar domínio público. Os filhos não são culpados pelas merdas dos pais, né? A não ser que os filhos endossem as merdas dos pais. Aí eles também são culpados, mas a princípio os filhos não têm culpa das cabeça merda às vezes dos pais. Então, assim, ó, cara, depois de um certo tempo, aí eu acho que esse debate é relevante, sacou? Agora, quando você tem um autor vivo e tal, e a J.K. Rowling, eu não sei, eu não posso falar isso assim, mas a galera da comunidade trans vive me informando, me trazendo dados do quanto que ela não só. Isso eu já vi, né? Ela tem umas falas transfóbicas fodidas aí. Mas assim, se fosse só uma espécie de fala, sei lá, às vezes tu podia, sabe, aquela coisa de, ela é uma. Que se foda. Mas tem aí um papo de que ela tá financiando grupos aí, que eu já não sei também se isso é verdade, mas não duvido que seja. Eu falo que não sei que isso é verdade, não é que eu tô desconfiando, eu não fui atrás, então eu não posso aqui para vocês aqui bater o martelo, porque eu não fui atrás para investigar isso. Daí é o caso de talvez dar um tempo mesmo. Talvez. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.